Primeiro, nós gostaríamos de pedir para quem tem celular que desligue ou coloque no silencioso total para que não haja interferência na nossa reunião. Nós vamos ler a página, fazer a leitura da página, tirada do livro Palavras de Vida Eterna, que é a lição 59, em louvor do equilíbrio. Toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Paulo está nas cartas aos Efésios, capítulo 4, versículo 31. Na própria senda comum, surpreendemos a ação do equilíbrio que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Nas cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Nos grandes edifícios modernos, para-raios seguros coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera. Impossível enumerá-los. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade, à frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão, porque em ti, que guardas o nome do Cristo, empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Graças a Deus, graças a ti, Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, Divino Mestre, respondendo sim ao teu chamado, que possamos, Senhor Jesus, absorver tudo que a nossa bandeira vai trazer do teu Evangelho e te pedimos, oriente-a, ajude-a, acalme o coração dela, dê a ela a paz que ela precisa, que ela traga, que ela estude e que ela traga tudo o que o Senhor quiser que nós aprendamos. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, por essa casa que nos acolhe, por mais uma chance que nos destes de vivermos mais um dia. Obrigado, Senhor Jesus, por sua existência em nossas vidas. Abençoe esta casa, abençoe todos que aqui entrarem. Abençoe, Senhor Jesus, a todos os amigos espirituais que aqui estão. E abençoe, Senhor Jesus, a todos que estão aqui assistindo e a todos seus familiares. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Em seu nome, abençoe a nossa mente que vai nos trazer o estudo do Fonte Viva. Oriente-a, envolva ela no seu amor e na sua luz. E em seu nome, Senhor Jesus, e em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciar a nossa reunião na tarde de hoje. Que assim
seja, graças a Deus. Boa tarde a todos mais uma vez. Sejamos gratos ao Mestre Jesus, ao plano espiritual, por nos ter permitido, por mais um dia de nossas vidas, estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para aprendermos um pouquinho mais das suas leis, do seu verdadeiro comportamento de cristão e que ele veio e deixou para todos nós. E é um aprendizado eterno para todas as nossas vidas, as que já passamos e as que virão. Então, cada vírgula que nós aprendemos dos ensinamentos de Jesus é para toda a vida. Além dessa encarnação, estará sempre gravado em nossas mentes e que nós possamos fazer bom uso de tudo que aqui nós possamos ouvir e aprender. O nosso estudo de hoje, estou com um livro bem grande hoje, graças a Deus. Nosso estudo de hoje é no capítulo 5, no item 26, provas voluntárias por verdadeiro silício. E aí nós começamos assim primeiro, silício. O que é silício? Silício tem dois significados. Primeiro, silício, de acordo com as religiões, é um ato de mortificação, de se autoflagelar. O silício também é um mineral. Mas hoje nós não vamos falar de mineral, porque afinal de contas nós não trabalhamos em nenhuma mina, né? A nossa verdadeira mina está aqui, no Evangelho de Jesus. E é ele que nós vamos explorar. E nós começamos assim. Como fica o verdadeiro silício? Como começou essa autoflagelação? Antes de Cristo, os monges já se autoflagelavam, já praticavam o silício. E como eles faziam? E o que leva a praticar o silício? A nossa mente nos leva a praticar o silício. Nos leva a maltratar o nosso corpo, achando que maltratando o nosso corpo, Deus vai ficar feliz e vai atenuar os nossos pensamentos, vai atenuar as nossas culpas, mas bem pelo contrário, porque Deus não fica feliz com uma ação dessa. Então, lá antigamente, antes de Jesus, os monges, eles se autopuniam com esse determinado silício. Como era feito? Era em forma de chicotes que tinham coisas pontiagudas em toda a extensão, né? E eles se batiam. Eles se batiam, perfuravam a pele, o sangue escorria. Vocês imaginam o Pai, Deus, assistindo isso? Assistindo um filho seu se autoflagelando. Muitas vezes, por ignorância, de não conhecer as verdadeiras felicidades do Pai. Então, como todos, nós também já
vivemos na nossa parte de ignorância, de desconhecimento das causas. Mas naquela época, eles achavam que praticando, fazendo essa ação, Deus iria perdoar as suas faltas. E já imaginou naquela época dos monges, antes de Cristo? E nós sabemos que até hoje as pessoas ainda se autoflagelam, porque acham que através disso vão se melhorar. É tipo uma barganha com Deus. Deus barganha alguma coisa conosco? É claro que não. Principalmente, ele vendo um irmão dele, um filho dele, sendo sacrificado, como se Deus fosse negociar a sua piedade, o seu amor com aquele irmão. Bem pelo contrário. Mas ainda é os sentimentos que esses irmãos carregam, ainda é o que eles sabem, é o que eles conhecem. E todos nós temos o nosso tempo de conhecimento e de desconhecimentos. E o Pai, de amor que Ele considera tudo isso. E não nos castiga, e não nos leva a mal, pela nossa ignorância ainda. Bem diferente de nós agora, que aqui estamos, que já conhecemos algumas entrelinhas do Evangelho de Jesus, que nós não temos mais a desculpa de algumas práticas, porque nós somos conhecedores das verdadeiras leis, do certo e do errado, do bem e do mal. Depois dos monges, eles ainda, naquela época, até mesmo depois de Jesus, é o que nós dizemos, né? A consciência é uma coisa difícil, é um sentimento difícil, porque é algo que a gente não tem domínio, por mais que a espiritualidade fale para que a gente ore, para que a gente faça prece, para que a gente peça a Jesus, para que peçamos ajuda. Mas a mente é uma coisa fugidia. Quando a gente menos espera, nós já pensamos no que nós não queríamos pensar. Eu às vezes brinco assim, caramba, o pensamento devia ter assim, tipo uma rabiola de uma pipa, que quando a gente percebesse que ele fosse sair do lugar, a gente vai lá, pega, né, na rabiola da pipa e puxa. Não, não vai por aí, que está errado. Você vai me deixar mal. Mas as leis de Deus funcionam de outra forma. Não é assim tão fácil. E se fosse fácil, por que nós estaríamos aqui estudando várias e várias reencarnações, os mesmos assuntos, para poder ficarem gravados em nossa mente e principalmente no nosso perispírito, porque é através do que fica gravado no nosso perispírito, o que fica gravado no nosso perispírito é o que nós levamos para todas as nossas reencarnações. No nosso corpo físico não fica nada. O nosso corpo físico é o nosso instrumento de trabalho. Como dizem muitos, né, que o nosso corpo físico é aquele burrinho, né, que carrega essa carrinha pesada que somos nós. E quando a gente desencarna, a gente dá um pouquinho de alívio, né, para aquele burrinho, né? Então, o corpo físico vai descansar um pouquinho e um novo corpo físico vai se formar em nossa nova reencarnação. Mas o perispírito e o espírito continuam os mesmos, levando com eles toda a nossa bagagem que nós adquirimos nesta vida e em outras vidas, para que nós possamos vir na próxima vida melhor do que aqui saímos.
vou ler um pouquinho do nosso hino, para que a gente não fique totalmente fora do nosso evangelho. Aí no item 6 ele fala assim: perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. E aqui nós pensamos, imagina, entrou um espinho em nosso pé, aí nós não vamos retirar? Vamos ficar sofrendo ali com aquele espinho no pé? Não, Deus nos dá a ideia. Não, você pode tirar que você não vai estar cometendo nenhuma falta. Você não vai estar desejando mal ao próximo. E nem você precisa ficar sofrendo com aquela coisa desnecessária, com um sofrimento desnecessário, se você pode removê-lo. Aí ele fala do doente. O doente tem que ficar lá feliz. Ah, não, eu quero continuar doente. Eu estou sofrendo, mas eu tenho que continuar sofrendo mais. É agradável a Deus? Não. Isso não faz bem a Deus, a Jesus, nem a espiritualidade. Por isso deixou médicos, enfermeiros, bons espíritos que nos assistem, que nos ouvem, que nos direcionam. Começamos a passar mal em casa. Qual é a primeira coisa que fazemos? Nós ligamos para um amigo, pedindo ajuda, pedindo socorro, pede para levar o pronto-socorro para lá ser ajudado. Se nós ficarmos em casa sofrendo, Deus vai se agradar disso? Porque Deus deixou uma estrutura toda montada para nós. Deixou o médico, deixou os amigos, deixou a família, todas prontas para nos ajudar. Mas ainda na nossa ignorância, às vezes diz, não, eu mereço sofrer. Aí que fala aqui, né? Do silício que não vai ajudar. Não, eu vou sofrer. Esse sofrimento é agradável a Deus? Claro que não. Porque Deus deixou ferramentas prontas para que nós não precisamos passar por aquele sofrimento. Aí vai se tornar um sofrimento voluntário. Eu quero sofrer e acabou. E não vai atrás da ajuda. Essa semana, o meu filho passou mal. Depois eu briguei com ele, Deus puxando de orelha dele. Ele passou mal. Aí eu falei, Alex, se passar mal, me liga. Não, o que ele fez? Ele tentou ir para a clínica da família sozinho. Pegou o carro e na saída da casa dele, para abrir o portão da garagem, é uma subida. Ele estava com 40 graus de febre. O adulto com 40 graus de febre, ele não tem noção de nada. Criança aguenta 40 graus de febre, o adulto não. Aí o que aconteceu? No meio da subida, ele apagou. O carro desceu, foi parar na árvore. A sorte dele foi que ele, antes de entrar no carro, ele ligou para o amigo. E aí depois começaram a ligar para ele, ele não atendia. Aí foram pedir chave do vizinho para poder entrar e ele estava lá apagado. Levaram ele para a UPA e ele estava com muita dor no peito e com muita febre. Eles chegaram lá e depois que os amigos foram me ligar. E aí eu saí correndo para lá, né? Quase 1h da manhã e eu fui para a UPA. Aí ele falou assim, mãe, não precisa vir, está tarde, aqui é perigoso. Eu falei, eu sou mãe. Mãe não tem medo, mãe vai.
espiritualidade ajuda. Eu não estou sozinha, eu estou com Deus, eu estou com Jesus. Nós vamos para a rua muitas vezes sem necessidade, corremos riscos, e agora, numa hora de necessidade, Jesus vai abandonar a gente de maneira alguma. Cheguei lá, conversei com o médico. Aí o médico falou: olha, ele teve muita sorte. Assim que ele chegou aqui, o que se faz? Ele estava com frio por causa da febre. Aí os médicos tiraram logo toda a roupa dele, que é para ter aquele choque térmico para poder baixar a temperatura. Por isso a necessidade do banho. Quando a gente está com febre, o que o médico fala? Dá banho, coloca compressa gelada na testa, que é para ajudar a baixar a temperatura. E ficou tudo bem, né? Fez exames, apareceu uma mancha no pulmão, passou muitas receitas, e o restante não tinha mais nada que fazer lá. Ele ainda não está bem, né? Mas vamos lá. Do pior, ele foi salvo. Salvo por quê? Porque ele tinha um telefone, ele tinha como pedir ajuda. E antes dele passar mal, ele ligou para mim. Os amigos se viraram. Pularam o muro, pediram chave para o vizinho, para abrir o portão, para eles entrarem, pegar ele lá. E é assim que as coisas acontecem. Aí eu briguei com ele. Falei para ele: quando está passando mal dessa forma, você não pode pegar o carro e sair por aí. Você estava arriscado, sofreu um acidente, machucar alguém pelo meio do caminho. Isso é imprudência, Você tem que colocar o seu orgulho de lado. Aí eu não quero incomodar. Como assim? Deus deixou, Jesus deixou os ensinamentos. Peça e vos será dado. Bata e a porta vos abrirá. Nós não podemos passar por esses ensinamentos como se eles não existissem, por conta do nosso orgulho. Eu não quero incomodar. Não é assim. O que eu estou fazendo? Eu estou mortificando o meu corpinho, que Deus teve tanto trabalho, tanto desvelo, né, para fazer, olha, vasinho por vasinho, célula por célula. E aí nós vamos lá e maltratamos o nosso corpinho, que nós precisamos muito dele para continuar. E aqui mais na frente, ele diz assim: as provas têm por fim exercitar a inteligência quanto à paciência e à resignação. E aí, onde fica a nossa paciência? O meu filho é impaciente. O meu filho é ligado no 360. Eu falei para ele: um dia eu vou fazer baixar esse 360. E onde fica a resignação? Resignação significa aceitação. Eu não posso me revoltar com as coisas que estão me acontecendo. Eu tenho que aceitar e procurar vivenciá-las da melhor maneira possível. Quietinho lá no meu canto? Não. Me movimentando, pedindo ajuda, pedindo socorro, que foi o que Jesus deixou para nós. E aqui no outro parágrafo, ele diz assim: pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Preguiça. Meu Deus do céu, a gente tem preguiça de levantar da cama, né? Meu corpo está muito dolorido, a minha cabeça dói, a minha coluna não me deixa levantar. E aí, tá certo? Não. Quantos se arrastam? Quantos estão, quantos sofrem acidentes nas ruas, nas vias, e o carro joga lá no meio do mato
E aí ele vai ficar lá no meio do matagal esperando a ajuda chegar lá, sem ninguém saber onde que ele está? O que muitos fazem? Eles saem se arrastando, né? Segurando no capim, no mato, tentando ouvir o barulho do carro, para onde está a pista, para tentar chegar o mais rápido na beira da pista, para que ele seja visto e seja ajudado. Se ele ficar ali esperando cair do céu, vai cair chuva, vai ter um sol, né, torrencial, que vai piorar a situação dessa pessoa, vai sentir sede, calor, vai se desidratar e daqui a pouco ele se apaga. Então, por que nós devemos ir até as últimas consequências de nossas forças? Porque Deus e Jesus está vendo o nosso esforço. E o que aparece nessa hora? Aparecem aqueles espíritos do bem que vai lá e nos anima. Vai, você consegue. Dá até uns empurrõezinhos na gente, que a gente fala assim às vezes: como que eu consegui? Como que eu cheguei até aqui? Gente, eu não sei. Às vezes nós saímos andando por aí, né, desorientados, aí a outra pessoa pergunta assim: mas você foi por onde? Não sei. Eu saí por aí. Por onde você passou? Também não sei. A pessoa estava sozinha? Nunca. Porque nós nunca estamos sozinhos. Por isso a vigilância com os nossos pensamentos. Porque nós nunca estamos sozinhos, tanto do lado dos bons espíritos, quanto do lado dos nossos espíritos que ainda vivem no engano, que ainda não conhecem o lado do bem e que satisfazem em enterrar a gente mais um pouquinho. E não é isso que nós queremos. Então, quando isso acontece, é como eu cheguei aqui. Rendemos graças a Deus, graças a Jesus, pela ajuda que nós recebemos. E não ficar esperando que o milagre aconteça. Tem uma história que é de um homem que estava numa enchente se afogando, né? Ele estava, acho que no topo de uma casa, e a enchente está carregando. E ele pediu ajuda: Jesus me salve, Deus me ajude. Aí mandaram várias ajudas, o plano espiritual mandou. Aí mandou o barco: fulano, vem até aqui e desce. E ele: não, Jesus vai me ajudar, Jesus vai me salvar. E ele não aceita. Aí mandou o helicóptero: vem fulano, pega a corda, nós vamos levar. E o fulano não, Jesus vai me salvar, Jesus vai me tirar daqui. E até que vem uma grande enxurrada e o leva. E ele desencarna. E quando ele chega no plano espiritual, ele diz assim: mas Jesus, o senhor me falou que se eu batesse na porta, que o senhor iria me atender? Se eu pedisse, o senhor iria me ajudar? Aí o plano espiritual fala: mas nós mandamos, mas você não aceitou. Nós mandamos barco. Até um pedaço de madeira foi enviado para você segurar nela e descer junto à correnteza. Foi helicóptero, mas você não aceitou. Você recebeu toda a ajuda, mas o orgulho está esperando cair do céu. Estava esperando o quê? Que Jesus descesse ali na forma de Jesus. Ah, me salvar, porque ele é todo especial, então é Jesus que vai salvar. Nós ainda somos muito ignorantes e não sabemos ainda distinguir uma coisa da outra. Nós queremos aquilo, é aquilo que eu quero, é isso que eu acredito, então é isso que eu quero. Se não for isso, então eu não quero coisa nenhuma. Aí eu vou um pouquinho mais adiante. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravam as provas por meio de sofrimento voluntários?
A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quanto os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando o sofrimento e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo e fanatismo. Quando ele fala aqui, em benefício do outro, né? Quando eu procuro sofrimento, eu vou ajudar alguém, mas eu sei que eu vou sofrer com aquilo. É lícito eu fazer isso? E aí Jesus diz que sim. Quando sai a caravana daqui à noite, às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, para ir ajudar os nossos irmãos que estão no frio, que estão com fome, eles saem daqui no sofrimento. Nessa viagem, eles podem voltar de lá para cá, febris, resfriados. Muitos deles, que tem muitos grupos de ajuda, tem muitos que tiram o seu próprio casaco e cobre o irmão. Se ele for ficar doente por causa daquilo, Deus vai ajudar. Aí diz assim, não, ele procurou ajuda, porque ele sabia que se ele tirasse o casaco, ele ia ficar doente. Só que ele não pensou nele, ele pensou no próximo. Pensou no irmão que estava precisando muito mais do que ele. Você dividia a sua comida. Como é que dividia a sua comida? Ou até pegar mesmo a sua comida toda e dar para o outro que está mais faminto. E daqui a pouco você desmaia porque você está com fome. Porque você deu a sua comida para o outro. Aí sempre vem aquele espírito, né, bonzinho que diz assim, quem mandou? Você não pensou. Como que você vai deixar de se alimentar para dar para o outro? É o ato de amor falando mais alto. É você parar de pensar em si para pensar no próximo. E aí, como Jesus vê isso? Como Deus vê isso? Deus vai culpar você porque você ficou com fome? Porque você desmaiou? Porque você ajudou o próximo? Nunca, jamais. Nunca. E aqui tem um trecho aqui na frente que ele fala de quem procura o silício, né? Se maltratar, fazer coisas, promessas, esperando receber algo em troca. Tá certo? Da mesma forma que ele fala, está tudo certo se você se colocar em um local trancado, fechado, sem convivência com ninguém. Aí você fica lá rezando 24 horas por dia, acorda às 3 da manhã porque tem que rezar, acorda às 5 da manhã porque tem que rezar, aí ajoelha, faz tudo, não se comunica com ninguém e não faz mais nada. Não ajuda o outro. Só essa oração é o suficiente para nos ajudar a nos elevar? Eu me trancafio em um local e eu não sei nada do que está acontecendo lá fora. Eu não sei que tem alguém próximo de mim, que se eu saísse daquela masmorra ali e fosse ver o sofrimento do outro, eu poderia ajudar e valeria muito mais do que eu ficar trancafiada em um local e não poder fazer nada pelo próximo, porque ninguém veio aqui a passeio. Aí tem uma passagem aqui que fala das promessas. É tipo assim, né? Eu vou prometer algo para Jesus, para Deus ou para um santo qualquer, né? Qualquer não, desculpa aí, gente. Que os santos não são espíritos elevados que estão para nos ajudar. Aí eu vou lá e faço uma promessa. Não, porque se você me ajudar,
né, eu consegui a minha casa própria, eu vou subir a escadaria da Igreja da Penha de ajoelho. Meu Deus do céu, não gosto nem de pensar. Eu vou desistir do 10º degrau. Aí o que você está fazendo? Você está maltratando o seu joelho, você está maltratando a sua cartilagem. Deus vai ficar feliz com isso? Nunca. Porque Deus quer que nós sejamos felizes e que confiemos nele. Porque ele não precisa de martírio nosso para nos atender. A gente vai lá e faz a promessa. Ah, porque se isso, aí eu faço isso. E se não vier? Muitas vezes vem e você consegue. Você consegue aquele pedido. A partir do momento que nós merecemos ser atendido. E além do merecimento, a espiritualidade vê, observa, para ver se aquele pedido vai fazer bem para nós, ou se vai fazer mal. Porque se não for fazer o bem, a gente pode subir o Cristo Redentor inteiro, que Jesus não vai nos atender nos nossos pedidos. Eu escutei uma palestra, né, que o palestrante falava assim, tem umas promessas que não dá nem para acreditar. Que é assim, eu vou ganhar na loteria, se eu me ajuda, se eu ganhar na loteria, ficar bem rico, eu vou ajudar os pobres. Quer dizer, você ganha muito e dá pouco. Onde é que está o mérito? Gente, outro dia, foi eu que falei. Não foi ninguém não, eu falei. Subindo aqui com a Fafá, a gente sabe subir, né, essa rampa com a Fátima, ela é pesadinha, a cadeira é pesada, as pessoas têm que ter, né, uma força, um muque fora, né, do limite. E com a espiritualidade ajudando ali, dar um empurrãozinho também, né? Aí eu falei assim, Fafá, se eu ganhasse na loteria, eu tenho que jogar primeiro, né? Se eu ganhasse na loteria, eu ia comprar para você aquela cadeira levinha, e ia colocar o elevador aqui na casa do caminho, para você e para os idosos usarem. Aí eu, Vanille. Aí estudando essa lição de hoje, eu pensei no que eu falei. Quer dizer, eu estou pensando em ganhar muito e dar pouco. O que é um prêmio da loteria para uma cadeira levinha e um elevador? E eu nem me propus a pagar a conta da luz do elevador, que gasta luz para caramba. Aí eu falei, meu Deus, olha só como é bom o estudo, como nos faz elevar. Aí a gente vai percebendo as nossas falhas. Que a gente pode aprender, tá, gente? Nada está aprendido. Aí aqui ele fala do fanatismo. Ele fala do fanatismo. Tem muita gente que fica fanática. Não, eu não vou. Não, eu não vou sair de casa hoje, porque eu tenho que ir à igreja a tal hora. Não, eu não vou sair amanhã, porque tal hora eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ajudar isso, ajudar aquilo. Não, aí aparece um aniversário. Não, eu não posso ir. Aí larga a família de lado. A espiritualidade nos orienta assim. Senão não valeria a pena, senão estaria contra as leis de Deus, nós temos família. Porque nós temos que conviver com a religião, nós temos que conviver com a nossa família, porque Deus já fez isso para juntar a família, para juntar aqueles desgarrados, aqueles que querem crescer, aqueles espinhos que ficam ali nos cutucando o tempo todo, e a gente tentando fazer com que dê certo. Ou às vezes, fazendo com que não dê certo. Porque nós somos assim, nós não somos perfeitos. Não
martirizar porque ainda nós não somos perfeitos. Porque perfeitos só Jesus e outros espíritos evoluídos como Jesus que nós ainda não conhecemos, que um dia nós vamos conhecer. Então, nem tanto para um lado e nem menos para o outro. O doutor Erno fala, não vai lá se juntar com a sua família. Dê atenção à sua família, dê atenção à casa, dê atenção ao trabalho, siga seus compromissos com a religião que nós temos aqui e também demos atenção à nossa família, que nós viemos para estar juntos. Não foi para ficar ali, entendeu? Ferro com ferro, espeto com espeto, se arranhando. Não, a gente veio para ficar junto. No domingo, chá de bebê da minha sobrinha mais nova, filha da minha irmã. Aqui no Rio é só eu, a minha irmã, de família, e os nossos filhos, nossos netos e bisnetos. Aí é o neném da filha caçula dela, que vai fazer uma festa junina com um chá de bebê. Aí eu falei, meu Deus, no dia da festa junina, na Casa do Caminho, o que eu vou fazer? Aí lá era 4 horas, aqui 1 hora. Eu falei, 4 horas, lá em Coelho da Rocha? Eu vou em Coelho da Rocha, uma coisa que vai começar 4 horas, eu vou sair de lá que horas, daquele lugar, para trabalhar na segunda-feira. Falei, não. Liguei para minha sobrinha do meio, que é mais equilibrada. Aí depois ela me mandou um WhatsApp, tia, consegui contornar. Será às 2 horas, 14 horas. Eu falei, já melhorou. Mas eu tenho que ir na Casa do Caminho, participar um pouquinho da festa e depois eu vou para lá. Aí fui cair na besteira de falar com a minha irmã, né? A minha irmã é evangélica e meio assim aos extremos. Falou em Casa do Caminho para ela, ela já quer me dar um forte. Aí ela falou assim, não, irmã, você não precisa vir, não precisa ir lá no chá de bebê não. Vai lá para a festa lá da Casa do Caminho, tá tudo certo. Mas eu conheço o meu povo, né? A gente conhece o gado da gente. Se eu não der as caras lá, vai dar temporal, a chover canivete. Não, porque ela agora é só a Casa do Caminho. Só a Casa do Caminho, ela não tem mais nada, ela não tem parente, ela não tem família, ela não tem fogo. Então está tudo preparado assim para a gente se ajudar, para a gente atender um e outro. Eu venho aqui, vou lá, depois vou para minha casa, vamos dormir e vamos trabalhar no dia seguinte e fica todo mundo feliz. Todo mundo aparando as arestas. Nós não temos porquê, nós já temos problemas demais, né? Nós não temos porquê arrumar mais alguns, porque a gente não dá conta. Eu sou frágil, eu não aguento muita coisa. Quando a gente menos espera, a gente está se desmoronando. E quando a gente vai falar com o doutor Erno, ele diz assim, mas por causa disso, minha filha, mas não precisa tanto. Você já rezou? Você já orou? Você fez prece? Teve um dia que eu falei assim para ele. Aí ele falou assim, não esqueça da prece. Eu falei, eu não consegui. Eu não lembrei de Jesus, não lembrei de Deus, eu não lembrei de prece. Eu saí, fui, voltei, não lembrei de nada e eu nem sabia que era eu que estava dirigindo em lugar nenhum. Passei por lugares perigosos, mas parece que eu estava em outro planeta, dirigindo aquele carro, mas eu estava em outro planeta. Acontece conosco? Acontece. Mas nós estamos desamparados? Não. Eu achava que eu estava sozinha porque eu não fiz a prece, mas eu não estava sozinha. A espiritualidade, o meu anjo da guarda, meu mentor, Jesus e toda a falange espiritual estava ali me guiando e me protegendo, afastando o mal da minha frente e me dando o equilíbrio para eu dirigir devagar, para eu não passar pelo mesmo caminho perigoso que eu tinha passado na ida, na volta eu já fiz um outro caminho. Tudo isso é direcionamento espiritual. Mesmo nós não lembrando naquela hora que existe ajuda para nós o tempo todo. Mesmo que nós não peçamos ou oremos. E eu cheguei em casa, do mesmo jeito que eu cheguei, eu tomei um banho,
deitei, dormi, continuei sem fazer a prece. Deus me castigou por causa disso? Claro que não. Deixou de me dar ajuda por causa disso? Claro que não, porque Ele me conhece. Eu sou sua filha. Ele conhece a todos nós, Ele sabe o estado que cada um está e até onde nós conseguimos suportar as nossas dores, os nossos reverses, que não são poucos, e ninguém pode julgar a gente, assim como também nós não podemos julgar ninguém. Porque nós somos todos aprendizes da doutrina de Jesus, aprendizes de Jesus, porque Jesus não esteve aqui à toa. Ele acreditou em nós e continua acreditando em nós. 13 minutos. Acho que tem tempo corrido? Tem, né? Tem aqui, mas não quero ver o negócio ali. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis o sacrifício que Deus abençoe. Estamos com dores? Fazer o sacrifício, que Deus vai abençoar e vai nos aliviar. E aquilo não vai ser sacrifício, vai ser um bem. E vai somar lá no nosso contínuo. Eu costumo falar que eu ainda não estou somando ponto nenhum. Eu estou diminuindo os meus zerinhos a menos que eu tenho. Até eu começar a somar o ponto, vai demorar um bocado, né? Mas eu vou conseguir, gente, eu não desisto. Aí ele diz assim: vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes amassar da infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que dependeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secarão o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes de vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar a sedução e viver no insulamento, que utilidade tens na terra? Eu vou me jogar aí no convento e eu vou ficar lá. Não quero nem saber o que está acontecendo lá fora. Vai servir de quê? De nada, que eu já tinha falado antes. Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate, se quereis o cilício, aplicai-os às vossas almas e não aos vossos corpos. Que a nossa alma, o nosso espírito sinta, não o nosso corpo, porque o nosso corpo tem que continuar saudável, para continuar na luta, para continuar na ajuda de quem precisa. E o nosso espírito é forte, ele consegue. Basta a gente acreditar. É fácil acreditar? É claro que não, porque quando a dor bate, a primeira coisa que passa na nossa mente, não vou acreditar em nada não. Não recebi nada, estou sofrendo aqui pra caramba, não aconteceu nada. Ninguém veio aqui me ajudar. Eu passo fome na minha casa, ninguém bate no meu portão, toca a minha campainha para perguntar se eu estou com fome. Só que se eu ficar lá dentro, esperando a campainha tocar, eu vou morrer de fome, porque a campainha não vai tocar. Eu vou ter que engolir o meu orgulho, eu vou ter que bater lá na casa do vizinho. Você me ajuda? Eu estou com fome.
Eu saio, abro o portão, quem estiver passando lá, meu amigo, olha só, eu não tenho um grão de arroz na minha casa para comer. Você pode me ajudar? Não quero dinheiro. Quantos a gente encontra pela rua? Eu trabalho na rua o dia inteiro. Quantos a gente encontra e a gente fica desconfiado? Nós somos muito desconfiados, né? Quando pede dinheiro, então, tem alguns que recusam. Não, eu quero dinheiro. Olha, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho como pagar uma comidinha para você. Você dá uma comida? Ah, não. Tem uns que ficam furiosos, deixa de falar sozinho e vai embora. Outros você vai lá, compra a quentinha, dá para a pessoa senta ali na calçada e come desesperadamente. E aí nós vemos a diferença no ajudar, no estender a mão a quem tem sede, a quem tem fome. Às vezes, teve uma vez que eu estava muito pouco dinheiro. Eu estava lá na Praça Afonso Pena, e aí um rapaz, ele estava muito norteado, ele estava com muita fome. Aí ele falou assim, a senhora pode me dar uma comida? Aí eu falei assim, claro, vou sim. Aí ele escolheu lá um lugar, né? Como ali na Tijuca tudo é caro, né? Eu pensei que o negócio fosse mais barato. Aí ele falou assim, olha, eu quero uma quentinha disso, eu quero que coloque isso, coloque aquilo. Aí eu falei assim, moço, qual é o valor? É o valor da quentinha? Ele, não senhora, é o valor da comida que ele escolheu. Aí deu um pouquinho salgado, né? Aí eu falei assim, Jesus, será que eu vou ter dinheiro para pagar o estacionamento na volta? Aí eu falei assim, mas vai dar, Deus vai esticar. Aí eu falei assim, dá um guaravita aí para ele também, porque depois ele vai querer, né? Ele vai comer tão rápido que depois ele vai precisar tomar alguma coisa, né? Não deu outra, realmente ele comeu uma rapidez tão grande. Mas ele agradeceu a comida. Aí eu falei, oh meu Deus, que não tenha muitos desses por aí, pedindo e às vezes sem receber. Mas como todos nós só recebemos o que Deus permite. E como nós também somos donos do nosso livre-arbítrio, nós também fazemos nossas escolhas. Ajudar ou não ajudar? Nós temos o hábito de primeiro julgar. Não, ele pediu, mas ele vai fazer o quê? Ele vai me dar essa quentinha ali na frente. Não, ele quer dinheiro. Vai usar uma droga, vai tomar uma bebida. E aí a gente se recusa. Eu dificilmente dou dinheiro. A comida vai lá, né? Porque a gente não pode negar essas coisas a ninguém. E aqui na frente ele diz assim, onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais no combate. É mole, fácil, as coisas estão difíceis para a gente. O que é mais fácil? A gente foge, dá no pé, sai dali. E depois diz que nem ali estava. Não, eu passei, mas eu estava tão rápido que eu nem vi o que estava acontecendo. Eu digo que eu não vi, mas os olhares espirituais são imensos, são enormes, veem os nossos pensamentos, inclusive a nossa fuga, que a gente fingiu que não viu. E nós vamos prestar conta, porque todos nós temos o nosso livrinho lá, né, no plano espiritual, que quando nós chegarmos lá, ele vai dizer assim, bem, vamos lá. Aqui, em tal dia, em tal horário, você estava em tal lugar, surgiu uma oportunidade de você ajudar. Você fugiu. Fingiu que não viu. Mas tem um bônus aqui para você. Tal dia você estava em tal lugar, alguém pediu ajuda e você foi lá e ajudou de coração. Porque não adianta você ir lá e dar uma comida, tipo aquele arroz que você fez com raiva, não. Você tem de dar de coração, de boa vontade, como se a gente estivesse fazendo para o filho da gente. Eu costumo pensar, nós temos família. Eu não sei o dia de amanhã, dos meus filhos, dos meus netos, onde que eles vão estar morando amanhã. Se vão estar morando na rua,
e vão estar recebendo um casaco, uma coberta, uma marmita. Então, quando eu faço isso, eu penso nos meus netos. Eu não sei o futuro dos meus netos. Que Deus ajude, que eles não precisem, que eles sejam uns ajudantes do Senhor, né? Fazendo a corrente andar, a corrente do bem andar. Mas nós não sabemos o futuro. E aqui eu quero fechar com um item. Tem quanto tempo para fechar com um item? 7 minutos? Ainda posso. Não deu, 5 minutos. 8 minutos. Estou me roubando meu tempo. Tá bom. Tem um estudo aqui nesse livro que é tirado principalmente do livro da Esperança, de Emmanuel e Chico Xavier. Aqui diz assim: que dizer dos que se submetem à tortura física para se salvar? Ao contrário do que imaginam, retardam sua caminhada em busca da salvação. Nosso corpo pertence a Deus, que nos concede como instrumento de trabalho para o nosso progresso. Maltratá-lo simplesmente é rejeitar esse precioso auxílio divino. Nós recebemos esse corpinho aqui por quê? Porque a gente é bonitinha? Nada a ver, tá? Porque a gente é bonitinha? Não. É porque nós precisamos desse corpo. Porque sem esse corpo, nós não temos como fazer. Porque nós não somos espíritos evoluídos. Que aparece aquele espírito e ajuda, e a pessoa que foi ajudada jura por Deus, não, que apareceu um senhor aqui, que apareceu uma senhora, conversou isso comigo, me deu isso, me deu água. E não foi, foi um espírito que se materializou ali e fez a ajuda que nós não fizemos. Fez o que nós deveríamos fazer e nós não fizemos. Aí aqui mais embaixo ele diz assim, essa última parte aqui. Aí que ele diz assim: afinal, em que consiste o verdadeiro silício? Consiste no sacrifício que fazemos objetivando nossa melhoria espiritual, mortificando o nosso espírito e não o nosso corpo, combatendo o nosso orgulho, recebendo as humilhações sem murmurar, flagiciando o nosso amor próprio, sendo duros contra a injúria e a calúnia. O que diz aqui? Que nós temos que ser fortes para suportarmos tudo que vier contra a gente, contra nós. E a primeira coisa que a gente fala, que é? Eu não mereço isso. Eu não me levantou a calúnia, eu não mereço isso. Me tratou mal, eu não mereço isso. O meu filho me fez uma malcriação, eu estou muito longe. Eu não mereço isso. Ele já está com tantos anos, eu sustento, eu pago tudo, eu mereço. Uma informação. Nós só passamos por aquilo que nós merecemos. Seja o bem ou não tão bem. E quando vem aquilo que a gente acha que a gente não merece, é porque nós estamos precisando aprender com aquela ação. A gente precisa baixar nossa cabeça, pedir perdão a Deus, engolir o nosso orgulho, que é difícil de engolir, parece um espinho atravessado aqui. E a gente tem que engolir esse orgulho. Porque o orgulho é a chaga da humanidade. Quando eu falo para o doutor Eva assim, eu estou muito magoada. Gente, é nosso. É nosso. Se a gente está magoado, a gente está magoado. Vamos procurar melhorar? Vamos. Conversa com o doutor Eva? A gente conversa. Olha, eu não sei o que está acontecendo, eu ando muito fragilizada, eu estou magoada por qualquer coisa, eu estou com raiva, eu fiquei chateada.
eu fiquei magoada, eu fiquei com muita raiva, eu queria sair dali. E o doutor Herman veio com aquela mansidão, explicando tudo para a gente, o que a gente deveria ter feito naquela hora. Primeira coisa, peça ajuda ao plano espiritual, porque aí eles que vão nos ajudar. E para finalizar, aqui ele diz assim: aí tendes o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Cada dificuldade que nós passamos, está tudo lá contadinho. Lá na hora de ler, ele diz assim: você passou por isso, passou por isso, passou por isso. Você tem essa chaga, tem essa dor. Isso aqui espetou você, te cortou, você se sentiu fragilizado. Mas em compensação, você teve os seus bônus. Aqui você não se melindrou, aqui você ajudou, você pensou no outro antes de pensar em você. E assim caminha a humanidade. Maria de Magdala, ela foi uma trabalhadora e continua sendo, né? Porque ela continua trabalhando, que ela não teve medo dos leprosos. Depois que Jesus desencarnou, ela foi a trabalhadora número 1 nos leprosários. E aí? Naquela época todo mundo, né, corria dos leprosos, porque a doença matava, não tinha cura, não tinha nada. Maria de Magdala desencarnou por causa de uma lepra? Não. Porque ela já era um espírito evoluído e ela não estava trabalhando ali sozinha. Aí pode dizer assim: ah, você procurou, você poderia ter morrido, você procurou. Não. Ela foi intuída: vá, faça a sua parte e nada irá acontecer com você. Tenha fé, faça o que Jesus fez. Jesus falou: vai, você tem condições de fazer o que eu fiz e muito mais. E é o nosso compromisso com Jesus. Nós podemos, basta nós seguirmos as leis naturais do Cristo Jesus. Que assim seja, graças a Deus, que Deus abençoe a cada um de nós, as nossas mentes, os nossos pensamentos e principalmente os nossos sentimentos, porque são eles, esses sentimentos, que podem nos levar para caminhos bem difíceis. Que a gente possa confiar em Jesus, confiar em Deus e nos bons espíritos que nós temos ali, anjo da guarda, né, nosso mentor. Eles não ficam ali 24 horas cuidando da gente, porque senão ele, como faz? E a gente não tem o livre-arbítrio para caminhar sozinho? Vai precisar de uma bengalinha ali o tempo todo? Não faz isso não, olha, não vai por quê? Não, de maneira alguma. Nós temos que aprender a caminhar e por isso nós estamos aqui. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é 171, o título Testemunho. Pois para isto é que foste chamado, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Muitos se queixam da luta moral em que sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados, não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade,
não mais se comprazem no orgulho, não mais se compadecem com o egoísmo, não mais rendem culto à discórdia, e por isso, de alma desenfaixada por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhecem que a sensibilidade lhes aguça, agravando-lhes as aflições na romagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer mais que os outros angustiosas provas. Mas na sublimação espiritual que oferece testemunho, outros filhos da terra tomam contato com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã, estendendo-lhes a luz divina. Se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral. De vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente em frutos de paz e luz, serviço e serenidade, com ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Graças a Deus. Agora os médios vão se posicionar para o momento do passe. Deus Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. E que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a espiritualidade amiga aqui presente, em nome sobretudo de Deus, pedimos permissão para iniciarmos a irradiação e a prece. Nesta epístola de Pedro, pois para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as pegadas. Comentando esse versículo, Emmanuel inicia nos dizendo que muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Entretanto, depende de nós modificarmos esta realidade, alterando o nosso modo de sentir, pensar e proceder pela reconstrução gradual de nossos hábitos. Em verdade, não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço da nossa própria renovação. E essa renovação
tem o seu momento de provar e testemunhar a nossa fé. E é muito possível que venhamos a falir por causa da influência material e social que ainda nos domina. Mas o fato de cairmos, não podemos ficar no chão. Todo momento de queda é momento de nos fortalecer, levantar e seguir em frente. E quando nos sentirmos expostos a dolorosos processos de burilamento, nos momentos difíceis, devemos acalmar o coração, buscando silenciar nosso íntimo, rogar a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que nos dê confiança na certeza de que nunca estamos sós nessa nossa caminhada. Eles estão sempre a nos incentivar à luta no caminho do bem. Portanto, a dor e o sofrimento são lições necessárias para educar a alma, cujos testemunhos impulsionarão o processo evolutivo de cada ser. Os testemunhos das experiências de vida são necessárias para a contribuição, para a construção de nós mesmos, fortalecendo a fé, a confiança e a certeza de que devemos caminhar com Jesus, mantendo bom ânimo e a perseverança, cientes de que o amparo do alto jamais nos faltará. Portanto, os aprendizes que ingressaram nessa abençoada doutrina dos Espíritos não podem alegar ignorância, a fim de esconderem as próprias falhas, cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu um programa de serviço que lhe cabe executar a cada dia. Todos nós, aprendizes do Evangelho de Jesus, somos compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Emmanuel também nos lembra que não devemos recuar diante do sofrimento. Os obstáculos, as dificuldades do dia a dia estão em toda parte do planeta e as nuvens de testemunhas também estão, porque não existe privilégio. Ninguém alcança experiência terrestre a esmo, sem razão sólidas, com base no amor ou na justiça. Portanto, em todo lugar e momento, somos convidados a agir como cristão, em família, no trabalho, na escola, na via pública, onde estivermos e como estivermos, o nosso pensar, falar e agir deve se basear nos ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E Emmanuel nos diz nessa lição que se nos encontramos, pois em extremos desajustes na vida, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, pois que nossos guardiões estão sempre dispostos a nos auxiliar no desafio da vida. Mas não nos iludamos, eles não farão por nós o que podemos e devemos fazer por nossa própria força, para a nossa própria renovação. Porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados. E, por fim, não nos esqueçamos que o maior testemunho de nossos pensamentos e atos é a própria consciência, a lei divina esculpida em cada um de nós. Graças a Deus. Agora vamos à prece para o nosso Francisco.
Chegamos mais uma vez, Senhor Jesus, ao final de mais uma reunião. Sempre gratos por esse convite. Obrigado, Senhor Jesus, pelos ensinamentos que ouvimos aqui. Ajude-nos a compreender todos os seus ensinamentos. Ajude-nos, Senhor Jesus, a caminhar. Ajude-nos a merecer o seu amor. Envolva todos nós na sua luz, no seu amor e na sua paz, Senhor Jesus. Que possamos sempre ser dignos dos seus convites e do seu amor. Mais uma vez, Senhor Jesus, gratos estamos por tudo. Em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Graças a Deus. Antes de nós nos dispensarmos, nós temos 2 lembretes. Primeiro é a nossa festa julina, que vai acontecer no domingo. Amanhã nós temos a arrumação da nossa casa para a nossa festa do domingo. Quem quiser vir para ajudar, vai ser muito bem-vindo. Quem quiser trazer uma comidinha para a nossa festinha, também vai ser muito bem-vindo. Quem quiser trazer sua boca, também vai ser muito bem-vindo. Então, todos estão convidados para a nossa festa julina, que vai ser no domingo. Obrigado. Tá bom? E o outro é de 13 horas até a 17. De 13 às 17. Então, domingo, de 13 às 17, todos estão convidados. E nós temos um outro assunto. Temos uma outra questãozinha aqui. A nossa Grazi, vem cá, Grazi, para as pessoas te verem. Bem bonitinha, vem cá. Grazi. Não, é a nossa velha. A nossa Graziele, ela está passando uma rifa. A nossa Graziele está passando uma rifa para a Casa do Caminho. E nessa rifa, a rifa é para amanhã, vai ser sorteada amanhã. Quem quiser comprar ainda hoje vai ser muito bem-vindo. Então, nós temos um kit que vai ser sorteado nessa rifa. Nesse kit vem uma garrafa, uma caneca, uma blusinha feita pela nossa sublimação, uma camisa, uma blusinha não, bolsinha, uma camisa feita pela nossa sublimação, que a bolsinha também é feita pela sublimação, um chaveiro com a arte da sua escolha. Então, é um kit que a gente vai sortear nessa rifa. Então, R$10. Quem quiser comprar um número, ainda temos números disponíveis. Quem quiser comprar um número, compre, 2 compre, 3 compre. A Neide comprou 5. Então, 5 mil graças para escolher. Nós ainda temos R$10 no número, ainda temos números disponíveis. Quem quiser comprar, com a nossa graça, tá bom? E no mais, obrigada pela presença de vocês. E se voltem sempre, agradecemos a presença de vocês.
Deus,